Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um estudo de escola sabatina em nome de Jesus. A lição de hoje já é de número 9, o título Atuação do sacerdócio do plano. Ao meu lado está o irmão Mauro, que lerá para nós o verso 11. E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito, o Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Marcos, capítulos 9, versículo 12. E a primeira pergunta desta lição nos diz assim: ao confirmar a nova ordem sacerdotal, o que Jesus restaurou juntamente do Evangelho de Mateus, capítulos 13, versículos 52. Vamos ver o que nós encontramos. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então nós vemos aqui já nessa pergunta e o versículo, mas vamos continuar na leitura da nota dessa lição, que vai dar uma explicação específica. Ele não fez novas revelações aos homens, mas abriu-lhes ao entendimento verdades que há muito haviam estado obscurecidas ou mal colocadas mediante o falso ensino dos sacerdotes e doutores. Jesus recolocou as gemas da verdade divina em seu próprio engaste, na ordem que haviam sido dadas aos patriarcas e profetas. E depois de haver-lhes dado esta preciosa instrução, prometeu dar-lhes o Espírito Santo, pelo qual tudo quanto lhes havia dito seria novamente trazido à sua lembrança. Nós vemos que no tempo de Jesus, dos seus apóstolos, antes dele derramar o Espírito Santo no dia do Pentecostes, ele teve que fazer uma obra especial. Teve que recolocar as gemas da verdade divina em seu próprio engaste, na ordem que havia sido dada aos patriarcas e profetas. Então Jesus fez esse trabalho. Não poderia ser derramado o Espírito Santo se as verdades não estivessem sido recolocadas na sua verdadeira ordem que havia sido dada. Então, isso é muito importante. Hoje também, em nossos dias, a mesma história se repete, não é isso, irmão Mateus? Isso mesmo. Então, quantas lições preciosas que nós temos aqui. Os sacerdotes, os doutores, diz que eles tinham mal colocado, né? Essas gemas fora do lugar, algumas desprezadas, e assim Jesus veio para recolocar tudo no seu devido lugar. Lembrando que o centro de todo ensino é o próprio Cristo. Sim. De Gênesis a Apocalipse é isso que nós encontramos. A segunda pergunta: que outro passo se seguiu para receberem a chuva temporã? Que peneira usou Jesus? Malaquias 3:3: e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Agora vamos ler no Desejar de Todas as Nações, 392, que diz assim: em vista da pública reprovação de sua incredulidade,
esses discípulos ficaram ainda mais alienados de Jesus. Sentiram-se grandemente desgostosos e, desejando ferir o Salvador e agradar à malevolência dos fariseus, voltaram-lhe as costas, deixando-o desdenhosamente. Tinham feito sua escolha, tomaram a forma sem o espírito, invólucro sem o grão. Sua decisão nunca mais foi revogada, pois não mais andaram com Jesus. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo. Este foi um dos períodos de expurgação pelas palavras da verdade. Estava a palha sendo separada do trigo. Como eles fossem demasiado vãos e justos aos próprios olhos, para receber reprovação, demasiado amantes do mundo para aceitar uma vida de humilhação, muitos se desviaram de Jesus. Então aqui, irmão Mauro, nós encontramos uma experiência muito interessante. E qual é a peneira que Jesus usou? Muitos querem que nesse simbolismo da peneira e a sacudidura, o peneiramento que ocorre, que a peneira seja o quê? Seja a igreja. Muitos querem que seja assim, mas o que fez estes falsos seguidores de Cristo deles então abandonarem a Jesus? A verdade, a própria palavra de Deus. Jesus disse, aquele que não comer a minha carne e beber o meu sangue, não é digno de mim. E o que eles disseram? Duro é este discurso. Exato. Então, na realidade, aqui nós encontramos no devido lugar que o que nós podemos comparar com a igreja é essa eira. Então, depois de ser feita a colheita, era colocado na eira e lá que haveria seleção, inclusive colocando na peneira e sacudindo para espalhar, voar para fora a palha. Então, na realidade, a peneira de forma alguma representa a igreja nessa comparação. A eira, sim, a igreja recebe bons e maus, peixes bons e maus, diz que a rede pega, né, quando é jogada. Sim. Então, isso é natural. A rede do evangelho também traz bons e maus. Agora, o que faz essa sacudidura, esse peneiramento, é a verdade. Nós vemos muito claro nessa experiência. Irmão Mateus, há um texto que diz assim: o que é que determinaria a sacudidura entre o povo de Deus? A pregação da verdade direta, o testemunho direto, isto ia determinar a sacudidura entre o povo de Deus. Exatamente. Agora a terceira pergunta, parte A. O que muitos fazem hoje? B. Que pessoas serão joeiradas, isto é, serão sacudidas para fora da peneira? C. Aqueles que permanecem na peneira são os que permanecem na verdade? 2 Timóteo 4:4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Agora temos Desejar de Todas as Nações 392 e Primeiros Escritos, página 50. Muitos estão ainda a fazer o mesmo. Almas hoje provadas como foram aqueles discípulos na sinagoga de Cafarnaum. Quando a verdade impressiona o coração, veem que sua vida não se acha em harmonia com a vontade divina. Vê a necessidade de inteira mudança em si mesmos. Não estão, porém, dispostos a empreender a obra de renúncia. Zangam-se, portanto, quando são descobertos seus pecados. Retiram-se, ofendidos, da mesma maneira que os discípulos de Jesus se afastaram, murmurando. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? O louvor e a lisonja lhes seria agradável ao ouvido. A verdade, porém, é mal recebida. Não a podem ouvir. Começou a forte sacudidura e continuará.
E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joelhados. Então nós vemos aqui que isto, ao meu ver, é a maior parte, irmão Mateus. Não estão dispostos a pôr a verdade em sua vida, a se sacrificar pela causa de Deus. Então muitos serão joelhados e a forte sacudidura começou. E aqui Ellen White não diz que ela vai parar, ela diz que ela continuará. O testemunho direto vai continuar. E isto é o que vai fazer a limpeza na igreja de Deus. Então aqui nós encontramos aqueles discípulos da sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum foi uma cidade que se tornou um centro evangelístico de Cristo e os seus apóstolos. E nós vemos que realmente aqui, depois eles se escandalizaram contra Jesus, infelizmente. Aqui nós encontramos também duas perguntas reflexivas. A peneira representa a verdade ou uma igreja? Já comentamos então que representa a verdade. E por ter saído da igreja judaica, Jesus era palha? De forma alguma, né? Mas aqueles que colocam que a peneira é a igreja, Jesus saindo da igreja judaica, o que eles estão tornando Jesus? Como palha. Como palha, mas não é o caso, né? Então nós vemos que Jesus, ele estava na verdade. Então aquele que está fundamentado na verdade, como lá em Timóteo a gente viu, daqueles que desviam os ouvidos da verdade, volta às fábulas. Esses é que voam para fora da peneira. São representados como a palha, né, irmão? Exatamente. Após o afastamento de vários discípulos, a quem representava ainda um dos 12 restantes, no Evangelho de João 6, 67 a 70. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Então, que declaração forte, né, da parte de Jesus nesse momento, de realmente ver que ainda não estava completamente purificada a igreja, não mesmo estava. Depois da retirada de tantas pessoas, então, de Cafarnaum, que foi uma cidade inicial para o trabalho e que muitos aceitaram de bom grado. E agora diz que estavam voltando as costas para Jesus. E nesses termos que disse aqui, irmão Mateus, a sacudidura já havia feito parte do seu trabalho. Mas ela não tinha parado, ela continuaria mais ainda. Isso, por isso que nós lemos na nota anterior aquele texto do Primeiros Escritos, né? Porque realmente existe uma forte sacudidura que ela já começou, mas ainda se concretizará a sacudidura final. Sim, na crise final que acontecerá isso. E até mais forte ainda, né, irmão? Exatamente. Aqui então o Desejar de Todas as Nações 393 comenta também algo. Sem tentar opor-se aos que partiam, Jesus volveu-se para os 12 e disse, quereis vós também retirar-vos? Pedro replicou, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Acrescentou, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então nós vemos que eles tinham certeza que eles estavam ao lado do Mestre, do Filho de Deus. Não desejavam se separar, ser jogados fora, né? Então hoje em dia nós não podemos fazer como aqueles em Cafarnaum, mas então tomar uma posição ousada e tenaz em prol da verdade, como
nós lemos. E agora aqui na quinta pergunta, continuando essa história, diz: qual o significado das palavras de Pedro? Então, no desejado, na continuação, diz: para quem iremos nós? Os mestres de Israel eram escravos do formalismo. Os fariseus e saduceus andavam em contínuas disputas. Deixar Jesus era cair entre discutidores obstinados de ritos e cerimônias e ambiciosos que buscavam a própria glória. Os discípulos haviam encontrado mais paz e alegria desde que tinham aceitado a Cristo que em toda a sua vida anterior. Como voltariam para os que haviam desdenhado e perseguido o amigo dos pecadores? Por muito tempo aguardaram o Messias. Agora ele viera, e não se podiam afastar de sua presença para ir àqueles que estavam procurando tirar-lhe a vida, e os tinham perseguido por se tornarem seguidores seus. Para quem iremos nós? Não dos ensinos de Cristo, de suas lições de amor e misericórdia para as trevas de incredulidade, a perversidade do mundo. Ao passo que o Salvador era abandonado por muitos que lhe haviam testemunhado as maravilhosas obras, Pedro exprimia a fé dos discípulos: tu és o Cristo. O próprio pensamento de perder esta âncora de sua alma enchia-os de temor e pesar. Ser privado de um Salvador era andar flutuando em negro e tormentoso mar. Interessante, irmão Mateus, aqueles como voltariam para os que haviam desdenhado e perseguido o amigo dos pecadores? Como eles voltariam? Como eles abandonariam? Estavam aguardando Jesus e agora que Jesus viera, jamais se separariam do grande mestre. Tomaram uma boa decisão, fizeram uma escolha maravilhosa, ficar junto com o mestre. Reconheceram: tu és o Cristo. O próprio pensamento de perder esta âncora de sua alma enchia-o de temor e pesar. Ser privado de um Salvador era andar flutuando em negro e tormentoso mar. Então eles não tinham realmente disposição nenhuma para... Eles não compreendiam completamente o que Jesus dizia, mas eles tinham uma alegria, uma paz, que diz que eles nunca tinham encontrado antes. E de forma alguma queriam abandonar a Jesus. Por mais que outros estivessem abandonando, eles estavam animados para continuar a aprender desse grande mestre, que não era simplesmente um mestre. Mas era também, irmão Mateus, o amigo dos pecadores. Isso. E por ser pecadores, ficaram ao lado de Jesus, porque quem poderia purificar eles disso aí era só Jesus. Isso. E pensemos bem, né? 4.000 anos aguardando o prometido chegar e agora dar as costas para ele de forma alguma, né? Mas eu queria destacar um ponto ainda. Me lembra muito essa questão de que eles não estavam dispostos, né, a retroceder, estar junto, seja de saduceus, seja de fariseus. E depois, passado o grande desapontamento de 1844, teve um dos primeiros adventistas, então, que foi inquirido por alguém falando: por que vocês não voltam para as suas igrejas? Vamos lembrar que no verão daquele ano, eles tinham sido excluídos de suas igrejas justamente no período do clamor da meia-noite. E aí, passado o fracasso, né, Jesus não ter vindo, muitos falaram: não, por que vocês não voltam para as igrejas que vocês estavam? E ele respondeu assim: por que voltaríamos a essas igrejas para ouvir canções de ninar? Então, realmente, eles sabiam que voltar para aquelas igrejas era cair numa mensagem de paz e segurança. Por mais que eles não tivessem uma resposta para a decepção, sabiam que a volta de Cristo estava dentro em breve para acontecer. E que as igrejas não amavam o aparecimento do Salvador. Elas queriam que o Senhor demorasse e que pudessem aproveitar este mundo.
Isso mesmo, irmão. Quando somente receberam a chuva temporã. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E do Evangelismo 698 diz assim: observai que foi depois de os discípulos haverem chegado à perfeita unidade, quando não mais lutavam pela supremacia, que o Espírito Santo foi derramado. Eles estavam de comum acordo, todas as diferenças haviam sido removidas. E o testemunho dado a seu respeito depois que o Espírito Santo foi derramado é o mesmo. Notai a palavra: era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Atos 4:32. O Espírito daquele que morreu para que os pecadores vivessem animava toda a congregação de crentes. Os discípulos não pediam uma bênção para si mesmos. Achavam-se cheios de preocupação por almas. O Evangelho devia ser levado até os confins da terra e eles reivindicavam a dotação de poder prometido por Cristo. Foi então que o Espírito Santo foi derramado e milhares foram convertidos em um dia. Então, quando é, irmão Mateus, que a chuva temporã foi derramada? Quando somente pôde ela ser derramada, irmão Mateus? Então, naqueles 10 dias que Jesus deixou eles sozinhos, né? Porque depois da ressurreição de Cristo, ele permaneceu 40 dias com eles ainda, fazendo várias aparições para vários discípulos. Paulo comenta que centenas de pessoas viram o Jesus ressuscitado. Mas aqui nos fala desses 10 últimos dias que eles ficaram num autoexame muito profundo, até que eles alcançaram uma unidade entre eles. E cessou, aqui diz, a luta pela supremacia. Semelhantemente, nós temos no Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 400, é comentado lá que quando a tempestade da perseguição irromper sobre nós, diz que diante do perigo comum cessará a luta pela supremacia. E realmente aí a igreja alcançará uma unidade plena de fé e prática. Esse preparo deve ser desde já, mas se concretizará lá na frente justamente porque também as virgens loucas, o joio tem que ser removido do meio da igreja. E ocorrerá então, nós vemos que no período da chuva temporã, Judas também já tinha sido desligado, já tinha sido afastado, porque nós vemos que realmente depois daquela sacudidura que nós vemos em João 6, Jesus já alertou que havia ainda um deles, que era um diabo. E nós encontramos que para a chuva temporã já não havia duas classes em si, mas já estavam refinados, purificados para haver essa perfeita unidade. Também, no final, não será diferente. Ocorrerá a perseguição e dessa maneira muitos tomarão parte juntamente com o sinal da besta, não resistirão à prova. Mas aqueles que permanecerem, dizem então, a mensagem do terceiro anjo se avolumará num alto clamor. E o que é que prova que lá na chuva temporã eles haviam alcançado a unidade de fé? Aqui diz assim: e o testemunho dado a seu respeito depois que o Espírito Santo fora derramado é o mesmo. Notai a palavra: era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Então, eles atingiram a unidade de fé, removeram as dificuldades existentes entre si. E aí, então, foi que a chuva temporã foi derramada. E agora, irmão Mateus, não será diferente também na chuva serôdia. É preciso que a igreja atinja a unidade de fé. E também
tem que ser recolocada as gemas da verdade no seu próprio engaste, antes de ser derramado o poder do Espírito Santo. Sétima pergunta: que semelhante obra deve ser operada em nossos dias antes da chuva serôdia? Joel capítulo 2, versos 12 a 17 nos dizem: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção e oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o texto de Joel vem nos falando o quê? De uma obra de arrependimento, de contrição de espírito, humilhação, reconhecendo a solenidade desse tempo, o grande dia da expiação em que vivemos. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Grande Conflito, página 48. Quando acontecer esse reavivamento da fé e do poder da igreja primitiva, o que é que nós podemos estar seguros, irmão Mateus? As fogueiras da perseguição se reacenderão. Interessante, então, que os assuntos são complementares, né? Eu estava comentando de um trabalho que será feito durante a crise final. Mas antes de ocorrer isso, também tem que haver algo. Não vai ser a totalidade da igreja que vai ser reavivada e reformada no presente momento, porque ainda há na igreja de Deus duas classes. E as que se preparam são apenas as virgens prudentes. As virgens loucas não se preparam. Mas aqui nos fala então de um reavivamento que deve ocorrer para que então Deus permita a perseguição final. Porque se Deus não tiver um povo para estar em pé diante dessa crise final, de que adiantará essa perseguição? Só para a destruição. Então Deus não intenta a destruição do seu povo, na realidade. Então, quando nós entendemos esse assunto, e ligando inclusive com o texto do serviço cristão, que fala de o derramamento do Espírito Santo ocorrer quando uma maior parte dos membros da igreja forem um povo esclarecido e cooperador de Deus, nós encontramos essa necessidade da igreja avançar em reforma, em reavivamento dirigido pelo Espírito Santo. Irmão Mateus, outro texto diz assim: por que é que a perseguição parece em grande parte adormentada? Por que será que ainda ela não veio? O texto continua: a única razão, o único motivo é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. Esse é o motivo de nós estarmos ainda numa liberdade grande, porque as pessoas, na maior parte, se conformaram com as normas do mundo, então não tem aquela oposição. Pergunta número 8. Por onde deve começar esta restauração? E o que é necessário primeiro? Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Agora vamos ler a meditação Filhos e Filhas de Deus, 259. Originalmente foi publicado na Review Herald, 23 de dezembro de 1890. Se mediante a graça de Cristo seu povo se tornar novos odres, ele os encherá com o vinho novo. Deus dará mais luz, e velhas verdades serão recuperadas e postas na moldura da verdade. E onde quer que forem os obreiros, hão de triunfar. Como embaixadores de Cristo, cumpre-lhes pesquisar as Escrituras, procurar as verdades ocultas sobre o pó do erro, e todo raio de luz recebido deve ser comunicado a outros. Um interesse predominará, um assunto absorverá todos os outros. Cristo, justiça nossa. Então, realmente, a verdadeira restauração deve começar no coração. Devemos entender que primeiro deve ocorrer a transformação do nosso coração e não buscar simplesmente também achar que o problema está no nosso irmão, no nosso próximo. Primeiramente, olhar para nós mesmos e vermos no que estamos falhando para que não sejamos um entrave, justamente para que essa obra se concretize. E uma vez que começa no coração essa transformação através da graça de Cristo, também levará esse reavamento genuíno a um estudo das verdades. Nova luz Deus concederá, velhas verdades serão recuperadas. Maravilha. Nona pergunta. O que provocará sacudidura entre o povo de Deus? Isaías 58, 1. Clame em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Primeiros Escritos 270, diz assim: perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto, contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Então nós vemos aqui que o que vai levantar a sacudidura contra é o testemunho direto, é propagar a verdade direta. Alguns não vão suportar esse testemunho direto, vão levantar-se contra ele, e isso é o que vai trazer a perseguição. E de fato, em grande parte, ocorre um testemunho direto no Adventismo quando vamos aos ensinamentos da mensageira do Senhor. E muitos, então, se escandalizam do que encontram lá. Não aceitam de verdade o espírito de profecia e rejeitam esse testemunho direto que vai no cerne, na raiz do problema e reprova muitos erros. Mas muitos não estão dispostos a fazer essa transformação. No texto da nota anterior, falava o quê? De que muitas verdades ficaram escondidas embaixo do entulho do erro. E essa recuperação faz com que mexa com os pecados acariciados. E isso então que nós vemos que determina uma sacudidura entre o povo de Deus. Aqui diz. Verdade. Pergunta número 10 agora. Salmos capítulo 12, de 1 a 3. Como o grupo será purificado? E por que este trabalho não deve ser detido? Salmos 12, de 1 a 3. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado.
O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Lucas 13, 24. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 99, diz assim: Deus está peneirando seu povo, ele terá uma igreja pura e santa. Não podemos ler o coração do homem, mas o Senhor providenciou meios para manter sua igreja pura. Têm surgido pessoas corrompidas que não poderiam viver com o povo de Deus. Elas desprezaram a reprovação e não gostavam de ser corrigidas. Tiveram a oportunidade de reconhecer que sua conduta era injusta. Tiveram tempo para arrepender-se de seus erros. Mas o eu lhes era muito caro para morrer. Elas o acariciaram e fortaleceram e se separaram do fiel povo de Deus, a quem ele está purificando para si mesmo. Todos temos razões para agradecer a Deus por ter ele aberto um caminho para salvar a igreja. A ira de Deus cairá sobre nós se esses corruptos pretensiosos permanecerem em nosso meio. E na página 100 ainda diz assim: cada pessoa sincera que for enganada por esses descontentes receberá a verdadeira luz a respeito deles. Cada anjo do céu há de visitá-la e iluminar sua mente. Nada temos a temer a esse respeito. Quanto mais próximos do juízo, todos manifestarão seu verdadeiro caráter e se tornará claro a que partido pertence. O peneiramento está em curso. Não venhamos a dizer: detém tua mão, ó Deus. A igreja precisa ser purificada e isso acontecerá. Deus reina, que seu povo o louve. Não tenho sequer o mais leve pensamento de esmorecer. Tenciono ser justo e agir justamente. O juízo está para ser iniciado e os livros abertos seremos julgados de acordo com nossas obras. Todas as falsidades que possam lançar contra mim não me fazem qualquer mal nem bem, a não ser levar-me mais perto de meu Redentor. Então nós vemos aqui como o grupo será purificado. O que é que Deus vai fazer com aquelas almas dentro da igreja que desprezam a reprovação, não querem ser corrigidas, e ao mesmo tempo nós sabemos que enquanto houver a mistura dos pecadores, do trigo e do joio, a chuva serôdia não vai cair. Então tem que ser purificada. E a única coisa que vai purificar é o testemunho direto, é a reprovação do pecado. Quando reprovar os pecados dentro da igreja, isto vai levar a igreja a atingir a unidade de fé. Isto suscita a oposição, suscita a perseguição e também vai expurgar aqueles que são indignos de estar no meio da congregação. Então, é isso, aqui irmão? falou que o Senhor providenciou meios para manter sua igreja pura. A igreja ela tem que recorrer à ordem evangélica, Sim. utilizar a disciplina eclesiástica e, eventualmente, se a pessoa não aceitar a reprovação, deve ser excluída do meio. Isso nós vamos estudar em maiores detalhes em lições futuras, mas aqui já estamos vendo essa questão de que Deus trabalha em favor de sua igreja para eliminar esses membros indignos. E diz que não podemos dizer o quê? Detém tua mão, ó Deus, para com isso, com essa sacudidura. Diz que a igreja precisa ser purificada e isso acontecerá. E de fato, como o irmão Mauro já comentou, nós vemos que os sinceros que eventualmente forem enganados por esses falsos mestres, no tempo oportuno Deus revelará a verdadeira luz, eles não ficarão enganados então. E poderão tomar posição ao lado dos remanescentes de Deus. Isso. Muito bom. Pergunta 11ª, está em Lucas 17, 1. Em relação a estes que foram peneirados, o que seria melhor que abandonasse? E por quê?
E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Aqui nós temos agora um texto da Spiritual Gifts, volume 4, página 158, está na Meditação Maranata de 77, página 155. Todos querem plena liberdade religiosa, e cada um age independentemente dos outros. E pretende, no entanto, que Deus esteja atuando especialmente entre eles. Esta gente não está em seu juízo. São levados por um falso reavivamento. E sabemos que não possuem a verdade. Quisera Deus que eles se reformassem ou abandonassem o sábado. Assim não se atravessariam no caminho dos descrentes. Isso aqui me leva a uma grande preocupação. Nós sabemos que mesmo ao meio de observadores do sábado, há muitos falsos crentes. E que a irmã White diz assim: seria melhor que eles abandonassem o sábado, porque aí ficava bem patente, as pessoas teriam assim conhecimento de que eles não estavam misturados com o povo de Deus. Agora, se mistura com o povo de Deus, diz que é a igreja de Deus e, no entanto, não dão testemunha de Deus. Estão vivendo ao contrário da vontade de Deus. Então, seria melhor que abandonasse o sábado, porque aí ficava bem sabido que eles não são do povo de Deus. Mas é um raciocínio, irmão Mauro, que muitas vezes as pessoas estranham, né? Elas falam: nossa, vocês querem o fracasso dessas pessoas, né? Mas aqui está falando que é por amor às almas, porque esses se atravessam no caminho dos descrentes, impedindo então que os descrentes aceitem a verdade realmente, porque eles ficam confusos. Então muitas vezes alguns grupos adventistas atualmente também, não só na época de Ellen White, eles têm alguns pontos doutrinários semelhantes. E se nós falarmos assim, seria melhor que eles abandonassem a posição deles no assunto do casamento. Seria melhor que eles abandonassem seu posicionamento no assunto da alimentação cárnea. Se nós falarmos isso, não quer dizer que queremos o mal deles. Aqui a irmã White fala assim: quisera Deus que eles se reformassem. Mas se eles não se reformarem, era melhor que abandonasse tudo. Isso. Porque aí estaria travando o caminho dos outros, colocando empecilho no caminho dos outros. Exatamente. E aqui fala que esses querem agir independentemente. Eles gostam do individualismo, não aceitam então se colocar debaixo da autoridade da igreja, de fato, aceitando a ordem evangélica. Então esse é o grande problema desses também. E diz então que eles trazem um falso reavivamento, mas eles não têm a verdade, aqui diz. Então que Deus tenha misericórdia do seu povo e que a linha de demarcação seja bem clara, distinta, para que ninguém incorra em erro na hora de fazer sua escolha. E sabe por que eles estão enganando? Porque pretende, no entanto, que Deus esteja atuando especialmente entre eles. Mas Deus não pode atuar. Não se quer, a pessoa não quer fazer a vontade de Deus, não quer se colocar em harmonia com Deus, como Deus vai atuar? 2 Coríntios 6,17. Receberá a chuva serôdia uma classe mista? Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo e eu vos receberei. O texto final, então, é do Comentário Bíblico, volume 4, página 1161. O anjo com estojo de escrever deve colocar um sinal sobre a testa de todos os que estão separados do pecado e dos pecadores. E o anjo destruidor vem após esse anjo. Então aqui nos fala que os que serão selados, diz que eles estão separados do pecado e dos pecadores.
Então, irmão Mateus, segundo essa linha de raciocínio, quando é que o anjo destruidor virá? Eu entendo que é no período das pragas aqui, porque já terminou o selamento, terminou o tempo de graça, eles não aproveitaram a oportunidade e agora vão receber as pragas. É triste. A gente tem o desejo que as pessoas se convertam, que pratiquem a verdade, que venham do lado da verdade. Não querem? Estão tomando a sua decisão, decidindo o seu destino para a perdição. É muito triste isso. Não é esse o desejo do coração de Deus e nem também do nosso coração. É isso? Então, nós estamos nessa lição de número 9, falando da atuação do sacerdócio do plano, ou seja, a atuação já do sacerdócio de Melquisedeque, dessa ordem instaurada por Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, ele é a cabeça. Não há um líder visível, um líder humano da igreja, mas todos devem se submeter à mensagem de Cristo. A igreja não tem autoridade para legislar lei por conta própria, mas sim realizar o quê? A obediência à vontade de Deus ser expressa em seus princípios, nos seus ensinamentos, em suas práticas. E não deixem de acompanhar as demais lições que ainda desenvolverão ainda mais esse assunto. Semana que vem temos a lição O Segredo do Poder. Então, maravilhoso nós termos esse conhecimento e vermos como edificar uma igreja sobre a rocha de fato. Passo para o irmão Mauro para as suas últimas palavras. Então, que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de nossos queridos irmãos. Esse é o nosso desejo e oração. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.